trabalhando junto com as famílias, né, dando atendimento, dando suporte às famílias das vítimas do voo da Voepaz, convocaram a imprensa para uma entrevista coletiva com os agentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A gente tem aqui as atualizações com a Maju Arruda Leite, que já está na área. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju. Oi, Joel, Ana, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Todos os corpos das 62 vítimas do voo da Voepaz, que caiu em Vinhedo na última sexta-feira, foram identificados. Essa informação, como a Ana disse, foi repassada em uma entrevista em coletiva com a presença de todas as autoridades, de todos os órgãos que participaram dessa força-tarefa, que foi concentrada no Instituto Médico Legal desde o último sábado para a identificação de todas essas vítimas. Esse trabalho foi finalizado ontem e de 62 vítimas, 40 foram identificadas por impressão digital. E o restante foi por meio de exames odontológicos e também características próprias dessas vítimas. Então, não foi necessário confronto genético por meio do exame de DNA, que levaria um pouquinho mais de dias para o resultado ficar pronto e para ter a identificação dessas vítimas. Diferentemente do que aconteceu com um acidente aéreo da TAM em 2007, na época 27 corpos tiveram de ser identificados por exame de DNA. E daí os técnicos, as autoridades, estavam explicando nessa coletiva de imprensa alguns detalhes em relação a isso, né? Como que foi possível a maioria das vítimas ser identificada por impressão digital. Porque, de acordo com o médico legista, a maioria das mãos das vítimas estava preservada. Acho que eles disseram que em um gesto de se proteger ali do momento da queda, a maioria das vítimas se cruzou os braços, o que permitiu que a mão ficasse preservada e o que permitiu a identificação por meio dessa impressão digital. A gente tem aqui agora a fala do superintendente da Polícia Técnico-Científica, Claudinei Salomão, contando um pouco os detalhes desse trabalho de identificação dos últimos dias. Obviamente, a presença de politrauma, a presença de carbonização parcial são fatores que, obviamente, demandaram muita expertise da equipe, mas conseguimos, como já disse a vocês, conseguimos pelos métodos antropológicos clássicos fazer a identificação de todos os cadáveres. Não havia, obviamente, nenhum cadáver completamente carbonizado. Um ponto também que eles ressaltaram é que nos últimos anos, desde o acidente da TAM até hoje, houve uma popularização muito grande de exames e tratamentos odontológicos. Então, hoje as pessoas têm vários exames de imagens com mais ciclos de informação, prontuários odontológicos, implantes, ortodontia, e isso ajudou nesse processo de identificação dos corpos. Um ponto importante também é que o superintendente do Instituto de Identificação trouxe em relação ao RG das crianças. Nesse acidente tinham apenas 2 crianças, a identificação delas foi fácil de conseguir, mas que, por exemplo, na tragédia de São Sebastião, aquelas chuvas, 19 crianças morreram e essa identificação foi muito mais demorada. E ele ressaltou a importância de tirar o RG da criança logo cedinho. Essa impressão digital pode ser recolhida logo após o nascimento, que inclusive o Instituto de Identificação eles já estão estudando e trabalhando para implementar que a criança já saia da maternidade com essa certidão de nascimento e com o documento com a impressão digital. Tamanha a importância desse documento para situações, para tragédias como essa. Então, atualizando, 42 corpos já foram entregues aos familiares e agora continua esse processo de liberação dos corpos às famílias, mas com essa notícia positiva que as 62 vítimas foram identificadas, então, por uma equipe de mais de 40 profissionais que trabalharam 24 horas desde o último sábado. Isso aí, quase uma semana, né? Valeu, Maju, quase uma semana. Ou um pouco menos, né? Porque o acidente foi na sexta, as vítimas começaram a ser efetivamente retiradas do local no sábado, né? Na madrugada de sexta para sábado até teve um movimento, mas o trabalho avançou no sábado, então uma força-tarefa que realmente agilizou esse processo e vai ajudar essas famílias a conseguirem, não digo finalizar esse processo de luto, né, Joel? Porque agora vem todo um outro trâmite, investigação, processos na justiça, alguns devem optar por processos em grupo, coletivos, outros devem ir para a esfera individual, porque não concordam com os termos que as outras famílias vão colocar, enfim.
São processos muito longos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se despedir desses entes queridos já vai ajudar bastante. É uma outra etapa da tragédia, né? Uma outra etapa, é isso. Etapa penosa até aqui e penosa daqui para frente também para esses parentes, para as pessoas que perderam seus parentes queridos, seus entes queridos, que depois todos vão ter que repensar em tentar buscar alguma explicação ali e, ao mesmo tempo, indenizações, né? Nós sabemos que há pessoas ali que perderam seus provedores. Ali não, que há pessoas hoje que estão lutando e que perderam provedores. Aquelas crianças, as que faleceram, as que faleceram não, as que ficaram aqui, ficaram com a mãe, o pai morreu no voo. O pai era o provedor da família. Então não é simples assim, sabe? Você entrega lá um seguro obrigatório, pronto e acabou. Um acidente como esse, ele destrói famílias literalmente, em todos os sentidos, inclusive financeiros. Isso aí. Nós temos que, junto com o aparato que a gente tem aqui, a vontade que a gente tem aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, ter um compromisso muito grande com essas famílias, em não esquecê-las, em não abandoná-las. Pode ter certeza, daqui 2, 3 meses, ninguém fala mais desse acidente aéreo. Ninguém vai falar mais nada. Cai no esquecimento. Só que a gente tem que ter o compromisso mesmo de relembrar de tempo em tempo, acompanhar a evolução da investigação, acompanhar o tratamento que essas famílias estão recebendo, porque senão não faz sentido o nosso trabalho. Nosso trabalho ele deixa de ter um pouco de sentido, porque nós temos que noticiar e a gente tem que cobrar também para que determinadas coisas sejam revertidas. Não é porque em acidentes aéreos do passado as vítimas demoraram a serem ressarcidas, tem que acontecer da mesma forma com esse agora. Eu espero que não. Nós não podemos permitir isso. Ministério Público, a gente tem que seguir aí pressionando o Ministério Público para que tenha condição mesmo de pressionar essa empresa, as empresas todas envolvidas. Em um segundo momento, a investigação vai atrás não só da VoiPass, mas as empresas que fazem parte do conjunto. A Latam, por exemplo, ela tem uma participação nisso. Porque muitas pessoas compraram o voo da Latam, que realocou o passageiro ou os passageiros para a VoiPass. Isso, a Latam era responsável pela venda das passagens, mas avião, essa parte era toda com a VoiPass, mas... Exato. Né, a Latam e o avião que nem era da VoiPass também. Também era um esquema de leasing. Exatamente, né? É de uma empresa irlandesa. Uma empresa irlandesa. Então, como colocar todo mundo na discussão aí? Tem que colocar. Não é? Valeu, Maju. Obrigada, viu? Tchau, Maju. Até mais. E essa semana a gente falou aqui no Bora Brasil, Joel, sobre uma decisão que estava prevista para sair do Supremo Tribunal Federal, que voltou à pauta de discussão dos ministros por causa desse acidente que aconteceu na semana passada em Vinhedo, porque existe uma lei que não permite que os laudos oficiais, né, então, o que for concluído da investigação do CENIPA, por exemplo, né, da Força Aérea Brasileira, seja usado em processos judiciais. Ontem eu até duvidei que isso daí fosse passar logo pelo plenário do STF, com tudo o que aconteceu envolvendo o Alexandre de Moraes, mas de fato eles discutiram esse assunto e mantiveram a decisão. Por 9-1, o plenário do STF entendeu que essa lei aprovada no Congresso, que altera o código da FAB e proíbe o uso desses relatórios, não impede que Ministério Público e Polícia investiguem também os acidentes, né? Então, por 9-1, o STF não acatou essa ação que foi aberta pela Advocacia Geral da União e manteve a proibição do uso de relatórios do CENIPA em processos judiciais. Vale lembrar que o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, deve divulgar um primeiro relatório em 30 dias, né? Com as causas preliminares, já com um caminho traçado ali para o que eles acham que levou a esse acidente. Além disso, Polícia Federal e Ministério Público de São Paulo também estão fazendo investigações próprias e tem um prazo aí de 60 a 90 dias para que a gente tenha relatórios sobre as causas desse acidente também. Ô, Aninha, você precisa me ajudar aqui. Eu preciso compreender melhor isso. Como que algo que faz parte de uma investigação de um órgão oficial do governo não pode ser... Como que o conteúdo de uma investigação como essa não pode ser usado? Nós estamos falando em duas caixas pretas, então.
A caixa preta do avião, dos aviões, e a caixa preta do CENIPA. Porque se você não pode usar a conclusão ali da investigação do CENIPA em processos envolvendo vítimas de acidente aéreo, o que adianta esse tipo de investigação? Pois é, você para usar é prova isso, então, cara. E aí para você usar isso como prova, você tem que entrar com um pedido na justiça, falando isso, ó, isso aqui é prova do caso tal, aí depende do juiz que é isso, aprovar gente? e não. Então isso vai criando, né, todo um caminho muito longo na justiça. E a gente Mais sabe que muita gente desiste no meio do caminho, né? Porque é aquilo, a vida tem que seguir, Joel. Não é todo mundo que consegue dedicar é mantido pela população brasileira. Porque quem paga o CENIPA lá é a população brasileira, que é da Força Aérea Brasileira. E esse órgão tem seriedade e competência para investigar e trazer pontos sérios, importantes e reais dentro de uma investigação em cima de determinado acidente. Por que você, cidadão brasileiro, não pode se utilizar da verdade envolvendo aquele conteúdo para você provar que está certo? Pois é. O que é isso? Também não faz sentido pra mim. Não, tem que ser um negócio automático, gente. Vocês vão me desculpar. Óbvio. Mas ficam criando empecilhos aí para ir dificultando cada vez mais a vida do cidadão que vive na dificuldade. A vida do cidadão que não tem as facilidades. Vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. E ainda reprovam isso aí. Por 9 votos Como a 1. é que pode isso, cara? O único ministro que votou Não, contra, isso né, é votou a favor de incompreensível, liberar o acesso a esses documentos, foi o ministro Vocês estão Flávio Dino. entendendo? Isso aí no dia a dia nas coisas.